aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Por isso, antes de orar por você, queria compartilhar com você fatos sobre a morte que vão chocar você. Preste atenção, filho. O que vai acontecer, pastor, comigo depois que eu morrer? Existe vida após a morte? Será que eu vou vagar pelo mundo como um fantasma? Será que eu vou reencarnar em outro corpo? Será que eu vou para o céu ou para o inferno? Essas são perguntas mais comuns que as pessoas fazem quando pensam a respeito da morte. E afinal de contas, ela é o fim da vida ou apenas o começo? Uma pesquisa realizada em uma emissora de TV dos Estados Unidos mostrou que cerca de 80% da população mundial acredita que existe vida após a morte, que a alma do ser humano é imortal. Alguns dizem que quando o corpo morre, a alma se liberta e é direcionada para o purgatório, onde paga pelos seus pecados até o momento de ir para o céu. Outros creem que irão reencarnar em outro corpo e voltarão a viver na terra mais uma vez. E ainda há os que acreditam que irão dormir em túmulos até a volta de Cristo. Enfim, há muita confusão em relação ao que poderá acontecer conosco depois da morte. Porém, toda essa discussão se torna desnecessária quando olhamos para a Bíblia, pois ela nos traz a resposta para todas as perguntas da humanidade. Por isso, ouça o que eu vou te dizer. A primeira coisa, os mortos não podem ter contatos com os vivos. Entre outros pensamentos muito comuns entre as diversas culturas e religiões, é que as pessoas mortas continuam influenciando a vida dos que estão vivos e podem revelar coisas que estão ocultas. É um filme conhecido como retrata bem a situação Ghost do outro lado da vida. Mas isso não está de acordo com a palavra de Deus. Veja o que está escrito em Eclesiastes 9. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem. Para eles não haverá mais recompensa. Já não se tem mais lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muitos desapareceram. Nunca mais terão parte com nada que acontece debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 9, verso 4 ao 6. Quem morrer deixa de ter qualquer influência aqui na terra. Consequentemente, não pode ter nenhum tipo de acesso aos vivos. Por isso, quando você ouvir alguma história de que uma pessoa falecida enviou um recado do além para alguém vivo através de um médium ou qualquer outro tipo de mensageiro, não acredite, pois ainda que seja reconfortante, não é a pessoa quem está transmitindo a mensagem. A Bíblia diz que Satanás se disfarça até mesmo de anjo de luz, 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, para enganar as pessoas e afastá-las do caminho do Senhor. Além disso, Jesus contou na parábola do Lázaro e rico que existe um grande abismo entre os vivos e os mortos, de forma que não conseguimos acessar os mortos e eles também não podem ter contato conosco. Lucas capítulo 16, verso 26. Depois da morte, o nosso espírito volta para Deus. Não é raro ver os filmes e séries casos de espíritos de pessoas que ficam vagando pelo mundo, cuidando dos vivos ou simplesmente causando terror e medo. Também é muito comum encontrar em livros e até novelas história de almas que se reencarnaram em outros corpos para continuar a sua peregrinação na Terra. Mas tudo isso não é mais do que uma ilusão, pois a Bíblia nos garante que quando morremos, o nosso corpo voltará a ser pó, como era início, e o nosso espírito voltará para Deus. Veja o que está escrito em Eclesiastes 12.
O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que os deu. Eclesiastes 12, 7. É algo muito interessante que você precisa saber quando Jesus voltar, nós seremos transformados e estaremos com Ele em nosso próprio corpo, onde poderemos tocar nas pessoas que amamos, reconhecê-las e até nos alimentarmos. Seremos pessoas reais e não espíritos desencarnados que ficam vagando por aí. E isso fica bem claro em Lucas capítulo 24, do verso 36 ao 43. A Bíblia diz que depois de ressuscitado, Jesus apareceu entre os discípulos. E quando o viram, ficaram surpresos e acharam que estavam vendo um espírito. Mas Jesus disse: por que vocês estão perturbados? E por que levantam dúvidas em seu coração? Vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Toquem e vejam. Um espírito não tem carne nem osso. Como vocês estão vendo, eu tenho. Tenho dito isso, mostrou-lhes as mãos. E por não crerem ainda, tão cheios de alegria e de espanto, lhe perguntou: vocês têm algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Lucas capítulo 24, verso 38 ao 43. Quando um cristão morre, vai direto para a presença do Senhor. Se você entregou sua vida para Jesus e o recebeu como Senhor e Salvador, a sua alma vai para onde Cristo está quando você morrer. Foi isso que Jesus disse para o ladrão quando ele foi crucificado ao lado dele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. O Senhor não disse apenas que o ladrão iria para o paraíso, mas estaria ao seu lado, assim que ele morresse naquele mesmo dia. Na Bíblia, a palavra paraíso e também a frase seio de Abraão, que nós lemos em Lucas 16, 22, eram duas expressões usadas pelos judeus para simbolizar o estado de felicidade e descanso que o fiel teria depois da sua morte. Nessa passagem, o ladrão da cruz, Jesus afirma que esse estado de felicidade é descanso ao lado dele. No livro de Atos, também lemos que Estevão, pouco depois, antes da sua morte, viu Jesus em pé no céu, à direita de Deus, pronto para recebê-lo. Então, enquanto estava sendo apedrejado, Estevão disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos, capítulo 7, versos 55 ao 59. Ou seja, o espírito de Estevão, na mesma hora em que deixou o seu corpo, foi para o Senhor Jesus. Por último, temos o ensino do apóstolo Paulo. No final da vida, estava preso e aguardava o dia da sua morte. Mas ele não teve medo de morrer. Pelo contrário, esperava ansiosamente por estar com Jesus e disse: desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Filipenses capítulo 1, verso 23. Paulo tinha certeza que no momento em que morresse, seu espírito iria para junto de Cristo. Então, nesses três casos, o ladrão da cruz, de Estevão e de Paulo, percebemos que assim que o cristão morre, ele vai imediatamente para onde está Jesus. Os corpos do cristão dormem depois da morte. A tradução para a palavra dormir na Bíblia tem dois sentidos diferentes. Primeiro, diz a respeito no período de repouso que todos nós passamos diariamente. O sono é natural, já o segundo trata-se da morte do corpo, como aconteceu com Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus 4 dias depois de morrer. Vamos ver o que está escrito em João 11. Disse Jesus: nosso amigo Lázaro adormeceu, vamos até lá acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhe disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. É importante saber que a palavra dormir na Bíblia aplica-se somente aos cristãos. Vamos ver o que está escrito
Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4, irmãos, não queremos que sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e 14. Os corpos dos fiéis são descritos como dormindo, numa linguagem simbólica comum no Novo Testamento, para se referir ao corpo daqueles que morreram antes da volta de Jesus, e nunca para espírito e alma. A prova disso está em Mateus capítulo 27, verso 52, que diz: os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que dormiam foram ressuscitados. Os cristãos, o corpo do cristão, acordam na volta de Jesus. Talvez você esteja perguntando, por que o nosso corpo físico dormirão? Por acaso um dia eles irão acordar? De acordo com a Bíblia, sim. Em 1 Coríntios capítulo 15, está escrito que ao soar da última trombeta, no final dos tempos, os corpos físicos de todos os cristãos que morreram um dia irão ressuscitar e serão transformados e se tornarão incorruptíveis. Então, viveremos com Cristo, governaremos com Ele o seu reino aqui na terra. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, do verso 51 ao 54. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e que o nosso corpo mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Não importa se o corpo foi enterrado num cemitério, se foi cremado, se teve as cinzas espalhadas, se foi devorado por algum animal ou simplesmente desapareceu. Quando soar a trombeta, todas as partículas dos corpos irão se reunir e se apresentar ao Senhor. E outra coisa interessante que vai acontecer: nesse momento, os corpos que ressuscitados se encontrarão com os corpos daqueles que estão vivos quando Jesus voltar, e todos teremos corpos glorificados, como o de Jesus. É normal, pastor, termos dúvidas e medos em relação à morte. E mesmo diante disso, porque não sabemos o certo, o que acontecerá conosco quando a nossa vida aqui na terra chegar ao fim. Porém, a palavra de Deus é muito clara, nos traz conforto a respeito desse momento em que todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos passar. A morte não é o fim. Jesus morreu e ressuscitou para que todos os que nele creem possam ter a vida eterna, onde não há sofrimento nem dor. Por isso, creia na promessa que Cristo te faz hoje. Em João capítulo 11, no verso 25 e 26, eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Por isso, nessa hora, aonde você está, eu queria fazer com você uma oração de entrega. Você vai entregar a sua vida para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Talvez você está me ouvindo, essa mensagem, e achando que a sua vida não tem sentido, que a sua vida acabou. Mas eu quero te dizer, não acabou, porque a última palavra vem do Senhor. Aonde você está, coloque a mão no seu coração. Você pode dizer comigo, diga: eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados, para me salvar. Nessa hora, eu me arrependo de cada um dos meus pecados, e eu te peço, Senhor Jesus, entra na minha vida, muda a minha história. Eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus,
escreve o meu nome no livro da vida, para que eu seja achado pelo Senhor. Amém, amém e amém. Que essa palavra gere vida, gere paz no seu coração. Se você foi edificado, nos ajude, divulgue para que mais pessoas sejam alcançadas. Se você foi abençoado e quer abençoar o nosso ministério financeiramente, fale comigo. Eu vou te dar o número do Pix. Você tem liberdade. Nós não cobramos para ministrar palavras, mas nós damos oportunidade para que você seja abençoado. Se você quer fazer isso, fale comigo e Deus vai multiplicar na sua vida. Todas as bênçãos vão te alcançar em nome de Jesus. Amém, amém e amém.